Agora na Inconfidência, Radiografia, a Semana em Revista. Bom dia, hoje é sábado, 11 de junho de 2016. Começa agora o Radiografia, a Semana em Revista. Nós ficamos juntos até às 8 da manhã. Obrigada pela sua companhia. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Eu conheci meu marido em 2011, quando eu estava aqui no Canadá estudando inglês, e foi através de um site. Eu tinha uma amiga canadense, foi ela que me incentivou a criar meu perfil nesse site. No início eu relutei, eu fiquei assim com medo, com receio. E aí ela me falou que esse site era super confiável, que ela mesma já tinha conhecido algumas pessoas, que eu podia fazer e ficar tranquila. E ela é uma policial, então assim, eu confiei na palavra dela. Aí eu criei meu perfil, era uma sexta-feira, e aí começaram a chegar mensagens. E o meu atual marido hoje, ele mandou uma mensagem para mim no domingo. Aí a gente começou a conversar, só online. E aí fomos trocando mensagens. E aí a gente começou a namorar e tal. Aí só 3 meses de namoro, eu adoeci gravemente e eu precisei de retornar ao Brasil. Ele ficou aqui. Aí a gente continuou namorando online. 4 meses depois ele foi para o Brasil para conhecer minha família, conheceu minha família e tal, a gente viajou. Aí ele voltou para o Canadá, eu continuei no Brasil. Aí a gente continuou namorando online, A gente se falava todos os dias. Aí depois de 6 meses a gente se encontrou no Panamá, que é na América Central, porque era exatamente o meio do caminho para nós dois. A gente ficou uma semana lá e ficamos noivos. Aí ele voltou para o Canadá e eu voltei para o Brasil. Aí quando foi no final do ano, de 2012, eu tentei meu visto novamente para vir para o Canadá. E não consegui. E aí, conversando, a gente viu que não tinha como continuar, assim, tendo um namoro à distância. E aí ele falou assim, não, já que você não pode vir para o Canadá, eu vou para o Brasil. Aí ele abandonou a vida dele aqui e foi para o Brasil. E aí nós nos casamos em maio de 2013. Ele ficou 8 meses morando no Brasil. Enquanto isso, eu fui dando andamento no meu processo de residência permanente no Canadá. E aí, no final de 2013, ele voltou para o Canadá, porque aí a imigração do Canadá já tinha dado ok. Ele veio na frente para organizar as coisas. E aí, em março de 2014, eu vim para o Canadá. E hoje a gente tem um bebê lindo de 10 meses, que é fruto do nosso amor. Então, para vocês aí que duvidam que possa acontecer e dar certo um namoro online, eu sou a prova viva disso. Dá certo sim, viu, gente? É só ter cautela e confiar. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Dia dos Namorados chegando e os apaixonados contando as horas para a comemoração. Um jantar especial, troca de presentes, namoro. Quem tem par comemora. Quem não tem, mas quer ter, corre atrás. E em tempos de revolução digital, redes sociais e aplicativos viraram os cupidos, principalmente para as novas gerações. Porque os apps e redes sociais têm sido tão utilizados? Como eles funcionam? Quais as vantagens e os perigos? E qual o comportamento dos usuários? Para debater este assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga clínica Lívia Almeida, o advogado especializado em Direito Eletrônico, presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB de Minas Gerais, Luiz Felipe Silva Freire, e o especialista em redes sociais e organizador do BH Social Media, Admilson Rezende. Bom dia a todos, obrigada pela gentileza de participação no Radiografia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pessoal, no inicinho aqui do programa, do Radiografia de hoje, nós ouvimos uma história que é da psicóloga Graziela Vieira e do marido dela, o Nathan Pauliuk. Essa é só uma das histórias que a gente vai ouvir ao longo dessa hora que a gente está nesse bate-papo, que ilustram como que os relacionamentos pessoais acabaram indo parando nas redes. Não é um fenômeno novo, Quem tem aí por volta dos 30 anos, com certeza já frequentou as salas, os chats, dos portais, o UOL, o Aitinha, o Terra, enfim. Mas parece que ultimamente tem sido
mais popularizado, tem sido mais utilizado, né? Vocês percebem isso? Como é que vocês percebem essa ida dos relacionamentos para a internet? Vou começar pela Lívia. Eu acho que as pessoas usam os aplicativos ou Facebook, eu posso chamar de quê? De ferramentas? Redes sociais. Redes sociais. Como facilitadores, né? Mas às vezes eles não usam de uma forma adequada, o que pode tornar perigoso, né, doutor Luiz? Eu vejo casos, por exemplo, no meu consultório, quando algum paciente fala, olha, eu estou usando um aplicativo tal, porque na balada está difícil de encontrar um namorado, uma namorada. Até citou o aplicativo Happn, que fala sobre com quais pessoas você cruzou num raio de 5 quilômetros. Tô certa? E fala que é mais prático. Você está na sua casa, chega um crush para você, ou alguém te joga um charme. Até o nosso vocabulário tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar. Eu curti, o deu match, o crush. Então, o crush, ele tá com uma quedinha por você, e se os crushes se baterem, já rola um bate-papo. E às vezes você está na sua casa, ele está no bairro do lado da sua casa, e você se cruzar. Eu acho engraçado isso, porque como é que eu cruzei com essa pessoa, né? E não vi, não reparei, estou aqui olhando o perfil, um homem bonito. Então, eu acho que as pessoas estão recorrendo a esses aplicativos e redes sociais para isso, como facilitador, e pessoas também tímidas, que têm dificuldade, né, de chegar em alguém ou de se expor, às vezes se sente mais à vontade por detrás de um celular, de um computador. Aí acabam que essas tecnologias facilitam, né, para quem já tinha dificuldade. Doutor Luiz Felipe. Desirê, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu te agradeço. Eu acho que a popularização da internet, a facilitação de acesso, a quantidade crescente de uso, seja de jovens, de adultos ou de pessoas de maior idade, eu acho que isso tudo trouxe uma facilidade muito grande a favor da tecnologia. Então, não apenas compras online, por exemplo, aumentam e ganham cada vez mais espaço, como também aplicativos de relacionamento social, como é o caso do antigo Orkut, dos programas de conversa, de bate-papo, igual o ICQ, enfim, começou tudo com a BBS e foi subindo. Vamos traduzir ICQ, aquele que fazia aquele barulhinho da porta. Sim, eu falei o nome em inglês ICQ, o nome em português é ICQ. Então, eu acho que quanto mais o público tem acesso, é barateado esse acesso, e quanto mais ele usa, maior é a tendência dos aplicativos, especialmente de redes sociais, de crescer e de ganharem adeptos. Com esse uso em alta escala, surgem também os problemas. Então é isso que a gente está aqui hoje para tratar, para avaliar aí. Porque parece a história da Grazi é muito legal, porque ela conheceu um cara bacana, o primeiro contato dela, mas não são todos, né, que terminam assim. Mas antes a gente passar por esse lado, a análise do Admilson. Com certeza a evolução tecnológica está revolucionando, na verdade, a comunicação, a forma como as pessoas estão se relacionando. Porque antigamente, forçadamente, você tinha que ir para as ruas, ou nas escolas, ou onde você fosse encontrar as pessoas, quer seja nas praças, onde as pessoas flertavam, né? Ficavam se olhando antes de... Você percebia que você tinha uma possibilidade de um sim. Então você ficava ali paquerando nos bailes, você ficava paquerando... Horas, né? Até alguém você olhava, até que de fato você tomasse alguma atitude, ou ele ou ela, em geral eles. Por um lado, a evolução tecnológica ela permitiu muito esse avanço, né, das pessoas se conectarem mais, das pessoas se encontrarem mais, ou das pessoas buscarem mais. Por um outro lado, ela dificultou ou ela aumentou nas pessoas a questão do constrangimento, da timidez. As pessoas são mais retraídas, né? Porque a internet te permite ter um relacionamento virtual e às vezes você acaba saindo do real para se relacionar melhor no virtual. Então ali você conversa, você sorri, você conta caso, você é uma pessoa
simpática, né, altruísta, e quando você encontra com a pessoa, você não consegue ser nada disso. Você não consegue ter uma ação, você não consegue, às vezes, encostar na mão do outro, às vezes você não consegue tomar uma atitude, que é uma atitude, por exemplo, para dar um primeiro beijo. Então, por um lado, as redes sociais, com certeza, elas aprimoraram, elas trouxeram canais inovadores aí, com redes sociais. Então, você tem aplicativos novos, né, muita coisa que é gratuita, muita coisa que é paga, né, sites de relacionamento que permitem encontros, né, como o caso, né, da Graziela com essa questão lá do marido dela que ela encontrou no Canadá, e outras pessoas que casaram com outras pessoas em outros países. Mas, por um outro lado, como o Luiz bem lembrou aqui, tem toda essa questão do cuidado do outro lado. Porque como que funcionam as redes? Normalmente, como é que é? Um aplicativo, uma rede social? Cada uma tem um jeito de funcionar, né, Edmilson? Sim, sim. Porque o Facebook, que é o mais popular, né, você faz os amigos... Não necessariamente você conhece, às vezes são amigos de amigos, ou pessoas que têm o mesmo grupo, estão na mesma comunidade, vão interagindo. Mas o Facebook, ele é muito mais voltado para amizade do que para o namoro. Para o relacionamento. Pelo que eu entendo, Exato. né? Agora, nós temos outros como o Tinder, por exemplo, que é para namoro. Sim, sim. Né? Como é que esses que são objetivamente para namoro funcionam? De maneira geral. As redes sociais que estão muito focadas, igual o Tinder, o próprio Badoo, né, que foi uma rede que está aí, mas que não pegou, ela não tem esse approach, ela não tem esse apelo tão grande como tem o Facebook, como tem o próprio Tinder. O que acontece com o Facebook é que, assim, em geral, as pessoas têm Facebook. Apesar de que o público mais jovem não está muito ali no Facebook mais, estão voltando para o Twitter, estão em outras redes que estão começando a diferar. Snapchat. Mas ficando especificamente nas redes que permitem o relacionamento. O Facebook, ele permite o relacionamento, mas muitas vezes você acaba sendo interligado ou sendo interfaceado por um cupido. Né? Porque você não vai ali cutucar uma outra pessoa do nada. É muito mais raro que isso aconteça. Em geral, vai ter uma pessoa que vai apresentar os perfis. Ou eu tenho um amigo que está solteiro, você tem uma amiga, e a gente, olha o perfil do fulano, olha o perfil do ciclano, e eles acabam se olhando, e aí começam a se cutucar, ou começam a conversar por ali. Mas teve alguém nesse meio do caminho que fez a ponte, né? Fez essa interface. No caso do Tinder, por exemplo, você não precisa disso. Você cria o seu perfil, e ali você tem acesso a uma série de perfis. Conforme você coloca o seu e o seu interesse em relação a outras pessoas, né, elas vão se comunicando porque há os cruzamentos de informações que têm interesse. Então vão surgindo aquelas pessoas na região onde você está ou para onde você se desloca. Você pode estar em Belo Horizonte, mas você pode estar em São Paulo, você pode estar em outro lugar. Entendi. E tem aquelas pessoas que estão no Tinder e que eles te avisam que estão ali. Assim como você tem outros tipos de redes também, que tem esse foco com um approach mais sensual, focado em outras questões que podem ser mais diretos, e as pessoas também podem se encontrar por ali. Aí tem uma outra forma que é, olha, tem uma pessoa com seu perfil, com o perfil que você quer, que está próximo de você, num raio de tantos quilômetros, ou no bar, ou numa região. Então ele aproxima você ali virtualmente. Mas eu acho isso engraçado, porque assim, eu já sou casada há muitos anos, então já estou fora do mercado, eu já estava fora do mercado antes dos aplicativos. Então eu fui conhecer as redes sociais para poder planejar o programa. E eu achei interessante, eu achei um site que lista aqui os 10 melhores aplicativos e redes sociais. Aí tem o Tinder, tem POF, Happn, Flirt, Badoo. E esse, você falou do Badoo, engraçado, porque ele manda alertas, tipo o LinkedIn manda, assim, fulano de tal quer que você seja amigo dele. Uma vez uma pessoa, um colega de faculdade, mandou pra mim, quer ser seu amigo no Badoo. E eu falei assim, ai gente, eu nunca tinha ouvido falar, né? Isso já tem tempo. Aí na hora que eu cliquei no e-mail, tinha a foto dele, normal, conhecia, e na hora que eu cliquei para ver o que era, um tanto de foto de homem pelado. Sim. Eu falei, gente, mas para que serve isso aqui? Isso aqui é o quê? Eu não conhecia. E aí eu achei muito engraçado, e eu fiquei pensando, gente, mas onde é que fica o romantismo nisso? As pessoas já mandam foto pelada, é isso aí que acontece? E sabe uma coisa interessante? Você falando de alerta... como eu entrei no Happn, porque eu queria saber como é que isso funcionava. Hoje eu recebi assim, parabéns, você recebeu um crush. Aí eu falei, olha, vou ver, né? Parabéns. Aí abri, falei, não bateu. E a pessoa ficou brava comigo porque eu não estava dialogando com ela.
E uma outra situação que eu achei interessante, uma paciente minha falou que as amigas estavam a taxando de vulgar, porque no rapping ela mandava charme, que você pode mandar crush e jogar charme. Acho que jogar charme é uma investida maior, sabe? Aí a mulher já não pode fazer. Já entramos nesse outro aspecto. Mas aí é que entra, né, a questão dos cuidados também, né, doutor Lucili? Porque, poxa, você não está acostumado com aquilo, é uma novidade, enfim. Tem pessoas mais velhas que estão separadas, depois a gente até vai ouvir uma história, e que estão querendo investir de repente. E eu já escutei muitos amigos falando que a quantidade de nudes que eles recebem é enorme. Eu vou ficar com esse pensamento, porque a gente vai encerrar o bloco, e na próxima nós vamos voltar sobre isso, falar sobre o comportamento e como que isso pode ser, às vezes, também perigoso, né? Então daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo na Inconfidência, Radiografia, a Semana em Revista. Momento Olímpico. O Canadá está classificado para a disputa do vôlei masculino nos Jogos Olímpicos do Rio. A seleção canadense ficou com a última vaga do pré-olímpico mundial, que foi disputado em Tóquio. Vitórias sobre a China por 3-2, parciais de 25-16, 20-25, 24-26, 25-20 e 15-9. Gordon Perrin com 27 pontos e Gabe Schmidt com 23, foram os heróis da vitória que recolocou os canadenses em uma Olimpíada desde 1992. Barcelona, quando o Brasil faturou o primeiro ouro nos Jogos. Com o resultado, o Canadá terminou na 4ª colocação do pré-olímpico com 4 vitórias e 3 derrotas. Por Brasil, Itália, Argentina, Rússia, Egito e Cuba, além de Irã, França, Canadá e Polônia, vindos do pré-olímpico mundial. Dos times que estão na primeira divisão da Liga, só Bulgária, Sérvia, Austrália e Bélgica não estão garantidos nas Olimpíadas. Faltam 55 dias para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Você ouviu Momento Olímpico. Oferecimento Secretaria de Estado de Esportes. O futebol olímpico também vai rolar em Minas. Acesse minas2016.mg.gov.br. Alô, Tocina Maneira. Em breve estamos conversando. Nas Olimpíadas 2016. A maior competição esportiva do mundo está chegando e Minas Gerais fará parte dessa história. O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Esportes, está trazendo os atletas de 6 nações e a equipe de canoagem do Brasil para treinarem no nosso estado. Saiba mais em minas2016.mg.gov.br. Minas Gerais, governo de todos. Se você se liga em cinema, se liga também na Inconfidência. Cinefonia. A cada semana, fique por dentro das principais estreias, as notícias da indústria cinematográfica, curiosidades de bastidores, os destaques na TV, entrevistas e perfis de artistas e diretores, além de resenhas de filmes clássicos ou que estão em cartaz. Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu. Todo sábado às 14h, aqui na Inconfidência. Você está ouvindo na Inconfidência, Radiografia, a Semana em Revista. Ela vai mudar, vai gostar de coisas que ele nunca imaginou. Na época que aconteceu, foi 2014, na verdade eu passava o final de semana em casa, na época eu morava em Manaus, e durante a semana eu trabalhava em Boa Vista e passava a semana lá. Nesse meio tempo, não foi exatamente por causa da distância, por causa da ausência, eu comecei a ter problema no meu relacionamento e por razões que não vem muito ao caso, eu resolvi instalar o Tinder. A indicação foi de um colega meu e tal, e sinceramente não foi nada premeditado. Um colega meu comentou, eu falei, tava numa época ruim, e aí eu instalei o programa. Por um acaso, não tinha configurado nada e comecei a passar. E aí deu match com uma menina na época tinha 19 anos. Bom, a gente começou a conversar.
até pela diferença de idade. Não tinha pretensão nenhuma. E só que a gente começou a conversar e cada vez a gente foi se falando mais. Realmente eu não tinha pretensão desse negócio de ter uma outra pessoa, arrumar um amante. Não era essa. Era só passar um tempo mesmo, ter alguém para conversar. Só que acabou que a gente começou a conversar muito. Um dia a gente resolveu se encontrar e meio que o negócio foi difícil de segurar. A gente começou a se ver e aí foi morro abaixo o casamento, né? O casamento começou a piorar, porque já não estava bom, a gente já estava com problema e eu acabei achando uma pessoa que me fazia muita companhia, que era muito recíproca, que era muito parecida comigo em várias coisas e tal. E aí eu acabei realmente largando o casamento de lado, eu voltava todo final de semana pra casa, eu parei de voltar, comecei a ficar mais esparso, minha ex-mulher na época começou a desconfiar, acabou descobrindo e aí, bom, a gente terminou por separar mesmo. E hoje eu continuo com essa mesma menina. A gente não ficou direto, depois que eu separei, eu tive um tempo meio que eu parei para poder dar uma pensada na vida, que eu fiquei mal com a separação, independente de qualquer coisa. Separação é um período difícil, mas é uma transição, então. Só que depois que esse período de introspecção aí passou, eu acabei ficando com essa menina mesmo. Hoje a gente namora, já tem um tempo e meio que tá rendendo. Começou de Tinder, começou do jeito que todo mundo... Na verdade ninguém achava que isso pudesse dar certo, acho que nem eu mesmo achava. Pela diferença de idade, pela distância de onde um morava do outro, então... Mas vem rendendo. Estamos de volta e hoje o Radiografia fala sobre os relacionamentos por meio das redes sociais. Para debater este assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga clínica Lívia Almeida, o advogado especializado em Direito Eletrônico e presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB de Minas Gerais, Luiz Felipe Silva Freire, o especialista em redes sociais, organizador do BH Social Media, Admilson Rezende. Aí nós entramos nesse bloco com uma história que terminou bem para uma das partes, né? Porque essa questão da traição, ela é complicada, né, gente? E aí, bom, enfim, não julgando, né, claro, a pessoa, mas são várias as finalidades, né? E aí entra o perigo também, né, doutor? Exato. Eu acho que a primeira falácia que a gente tem que descaracterizar é que a internet é uma terra sem lei. Ela não é uma terra sem lei, né? A gente tem aí, por exemplo, diversas leis, vou citar algumas, Estatuto da Criança e Adolescente, prevê os crimes de pedofilia, divulgação de fotos de menores, a própria CLT que estabelece os crimes na relação de emprego, se você pode checar um e-mail ou não, a gente vai ver jurisprudência de tribunais, enfim, isso tudo envolvendo o direito do trabalho. Tem a Lei de Direito de Propriedade Industrial, que estabelece os crimes de concorrência desleal, enfim, Código Penal, que vai estabelecer os crimes contra a honra, em calúnia, injúria, difamação, esses mais famosos. Enfim, então a internet não é uma terra sem lei. E, principalmente, é possível localizar os autores de comentários ofensivos, os autores daquelas fotos que foram postadas naquele aplicativo, das informações que foram divulgadas naquele aplicativo, e aí se caracteriza, Desirê, o primeiro crime, falsidade ideológica, previsto no Código Penal, pena de 1 a 3 anos. A partir do momento que você preenche com informações falsas ou omite informações que deva constar nesse formulário, seja ele público ou particular, pode ser caracterizado esse crime de falsidade ideológica. Então, por exemplo, você criar um perfil falso, você criar um perfil mentindo sua idade, mentindo seu endereço, isso tudo pode caracterizar crime de falsidade ideológica. Então, quer dizer, eu estou num aplicativo de relacionamento, coloco uma foto que não é minha. Sim. E aí eu conheço a pessoa pode me denunciar? Sim, não, aí nesse caso não apenas pelo crime de falsidade ideológica, como também por uma eventual injúria, por exemplo, ou uma extorsão, porque você vai usar aquela foto e vai difamar a imagem daquela pessoa. Então ela pode querer responsabilizar, poxa, ele usou minha foto e eu sou uma pessoa casada e tá mandando crush como a Lívia bem falou para todo mundo. Então isso pode atrapalhar a minha imagem como profissional e como pai de família. Lógico. Então isso aí eu posso pedir uma indenização por danos morais, posso tentar na esfera penal uma condenação num crime de injúria, falsidade ideológica, entre outros que podem se caracterizar aí. Entendi. Agora, além disso,
ainda tem a questão da intimidade, porque hoje a quantidade de notícias que a gente vê, de vídeos íntimos, fotos íntimas que são vazadas por ex-namorados, né, ou namoradas, mas acontece mais do homem em relação à mulher, porque, como a gente estava falando no outro bloco, né, Lívia, a mulher ainda está no papel submisso na parte da conquista, né? Sim. A mulher que se deixa filmar, ou a mulher que toma a iniciativa de um relacionamento, ela é sempre taxada. É verdade. Né? E aí a gente entra com uma legislação muito importante recente, que é o Marco Civil, Lei Federal, que protege essa chamada, digamos assim, Lívia Edmilson, a pornografia da vingança, né? Que você deve estar acostumado a escutar aí em todo lugar, que é aquele namorado que pega a foto da menina e divulga. E isso o Marco Civil estabelece, porque uma vez que a foto está na internet, dificilmente você vai tirar. Então, quanto mais rápido é a ação, mais eficaz ela é. Então, o Marco Civil estabelece a possibilidade de imediatamente você fazer o pedido para um provedor de conteúdo, para um Facebook ou para um Happn, por exemplo, e ele ter a obrigação de tirar do ar. A partir do momento que você fez o pedido, se ele não tirou, a responsabilidade por todos esses crimes passa a ser do aplicativo. Antes disso, é claro que é a responsabilidade do autor daquela postagem. Isso também ele pode ser preso? Qual que é a pena para ele? Existem penas tanto na esfera penal como condenações na esfera civil, que é esse caso de uma indenização por danos morais, um lucro cessante, olha, difamou a imagem minha, da minha empresa, então isso tudo pode caracterizar um pagamento de uma indenização em dinheiro, como também responder pela prática de crimes. Agora, Edmilson, como é que é o comportamento normalmente das pessoas nas redes sociais? É mais amigável? É mais agressivo, mais sensual? Em geral, as pessoas sempre usam as redes para buscar relacionamentos e de uma forma mais amigável. Porque se você está procurando um relacionamento, você não pode ser uma pessoa que está ali para fazer de forma mais grotesca, ou sendo uma pessoa, digamos, com ações mais ignorantes, ou sendo mais brusco. Você tem que abordar as pessoas. Algumas redes te permitem, por exemplo, você pode cutucar um aqui, você pode jogar charme ou jogar crush para outro ali. Você pode fazer uma série de coisas que vão denotar o que você quer com aquela outra pessoa que você está querendo se relacionar. Você pode mandar uma mensagem direta, você pode mandar uma mensagem inbox. Mas, em geral, as pessoas que estão procurando relacionamentos numa linha mais séria, e a grande maioria, mesmo que ela não queira uma coisa séria, ela vai ter uma forma mais, digamos, aí, polida ou educada de se relacionar. As pessoas não são, na internet, grotescas, né? A gente tende agora para um lado mais humanizado nas relações, né? Essa questão de as manifestações nas ruas, essas confusões aí dos últimos tempos, elas têm trazido uma linha mais humanizada, por mais que seja via computador, via web, né, via rede social. Provoca uma reflexão, né? Exatamente. Então as pessoas elas estão querendo despertar o que tem de melhor no outro. Então quando você quer encontrar alguém, quando você vai para um site de relacionamento, não só numa rede social, muitas vezes as pessoas se inscrevem em sites de relacionamento, elas baixam o aplicativo. E a grande maioria é de graça. Então muitas vezes as pessoas baixam realmente os aplicativos, tentam aproveitar as redes sociais também. Elas são gratuitas nesse ponto de vista, então você pode usar muitas questões para aumentar ou ampliar seu relacionamento. Você quer conhecer alguém de Belo Horizonte, ou alguém de outro estado, ou alguém de outro país. Muita gente usa isso, ou acaba conhecendo outras pessoas com a questão de praticar um idioma. E acaba tendo um relacionamento com alguém que você gostou, que se interessou, que chamou a atenção. Vai para uma outra rede para a sua língua, né, ou para a língua que está mais fácil para os dois, para melhorar ou para incrementar esse relacionamento. Mas, de uma certa forma, na internet, a abordagem é uma abordagem mais educada. O que não quer dizer que as pessoas têm que deixar de tomar cuidado ou baixar a guarda, né? Entendi. Lógico. Porque aí leva... Aí a gente pode falar sobre a história que a gente ouviu agora, Lívia, que é do Marcos. Ele era casado, conheceu uma outra garota e acabou se separando, né? Quer dizer, existem muitas expectativas também, existem muitas formas. Ele falou, foi claro, dizendo, meu casamento já estava ruim, isso foi só um empurrãozinho, né? Sim. Isso também é comum, né? Muito comum. E isso causa um trauma enorme para a família, né? Terminar um casamento, igual ele falou, foi difícil para ele também. Imagina para a esposa, não sei se ele tinha filhos, e por causa de um aplicativo ou de uma rede social, perdeu o marido, né, vamos dizer assim, até para uma mulher mais jovem, né, ela tinha 19 anos. Então, e isso causa trauma. Né? Mas como é que as pessoas lidam, ou o que elas esperam na rede social? Bom, eu até vou citar um exemplo que eu acho que vai
caber aqui para o Dr. Luiz. Eu tinha uma paciente com depressão leve e a autoestima dela estava muito baixa. E ela conheceu uma pessoa na internet, no Instagram, e ele tinha um perfil falso, fake, né? E ela não sabia. Isso se arrastou durante 6 meses. Ele, a princípio, morava em Governador Valadares, tinha uma história assim, muito trágica na família, que ele era rico, isso e aquilo. Criou personagens para entrar em contato com essa pessoa. E no fim de tudo, ela já... essa paciente minha já não estava dando conta mais, porque ele nunca vinha a Belo Horizonte, sempre tinha um empecilho, estava doente, às vezes ela passava a madrugada toda com ele no telefone, dormindo. Então, assim, foi totalmente manipulada por ele. As amigas, os pais ficaram muito preocupados e já acionou um delegado, na verdade um delegado da Polícia Civil, que é amigo da família, ajudou. No desenrolar, na verdade, nem era um homem, era uma mulher. Que isso? Ela mandou um vídeo mostrando como ela fazia para fazer a voz do tal homem. E assim, terminou desse jeito. A família não processou, não fez nada, porque assim, a pessoa já estava tão humilhada, já estava tudo tão difícil, deixou para lá. Mas assim, descobriu quem eram os familiares, a família inteira, a polícia conseguiu localizar, viu que a pessoa não estava presa. E aí, perguntando para essa pessoa, ela falou que já tinha feito isso com várias pessoas. Ela se fazia de várias pessoas. Mas, pois é, mas o que é a pessoa, quando ela vai procurar uma pessoa na rede? Qual é a expectativa dela? É muita expectativa que ela coloca, que ela não consegue enxergar esse outro lado? Talvez, né, a gente tem que entender que o sujeito é singular, né? Uhum. Talvez ela vá achando que essa pessoa vai ter características que vão satisfazer o ego dela, vai tapar os buracos, né, dela. E quando chega, às vezes, não é assim, né? Uhum. Até como o Edmilson falou. Esse caso que a Lívia citou, ele até não terminou da forma mais trágica, porque as pessoas costumam criar perfis falsos. Parece que nesse caso foi por uma simples brincadeira, um simples desvio que a pessoa tinha de conversar desse jeito, mas o normal desses criminosos é criar o perfil falso. Primeiro, para obter informações, nome do pai, CPF, empresa que trabalha, os hábitos, para quê? Para fazer compras, para criar contratos, para simular operações na internet, enfim. Usam esses dados para obter fotos e imagens daquela pessoa íntimas e depois extorquí-la. Usam esse espaço também, esse perfil falso, para fazer envio de arquivos, né, Edmilson? Com vírus, a pessoa cria uma certa confiança. A pessoa te manda um e-mail com uma foto. Aquela foto ali, você abre a foto, é real, mas introduziu um vírus ali junto com ela. E aí, de repente, ela liga sua webcam e começa a te filmar com o seu computador em modo de espera, por exemplo. Então, isso tudo são características que as pessoas podem fazer. Então, é necessário tomar cuidado de ter certeza que aquela pessoa é ela mesma com quem você está conversando, tentar marcar encontros sempre em locais públicos, deixar sempre alguém ciente de onde você está indo, né? Guardar todos os e-mails históricos de conversa, tudo é importante para você não cair numa cilada. Mas é difícil as pessoas serem cuidadosas dessa forma, principalmente quando elas querem uma companhia para sair, né? Quando a pessoa está carente, né? Eu tentei muito falar com um conhecido, mas ele não quis, que ele não é mau caráter nem nada disso, mas o negócio dele é conhecer e pegar mesmo. O negócio é que eu sair, vou ficar só por uma noite, já avisa. Eu tenho amigas que já receberam isso também, que a gente morre de rir, que a pessoa fala, olha, o negócio entendeu? É papum. Não quero saber de muita coisa, né? E aí, o que acontece? Você não vai ficar perguntando, como é que eu vou saber se é você mesmo? Entendeu? Então, são ingenuidades ou descuidos que a pessoa tem justamente por causa da tal da expectativa, né? Gente que está sozinha há muito tempo, de repente vê um galã, né? Uma mulher maravilhosa. O mundo não é cor-de-rosa, né? Você tem duas questões aí, porque você tem o lado carente, né? A pessoa que está carente,
E aí independe se a pessoa é mais velha, porque a pessoa carente com a idade mais velha, porque está muito tempo sozinho ou sozinho, está mais carente. Então, se você encontrar alguém que começa a falar aquilo que você quer ouvir, e muitas pessoas sabem fazer isso, principalmente na internet. E tem as pessoas também que são mais novas, e aí não é tanto a carência, mas a imaturidade. E aí a pessoa também começa a conversar, e aí também você vai se relacionando porque você está ouvindo, está sendo simpático, está sendo interessante aquele bate-papo e você continua. E muitas vezes as pessoas não levam isso para o real. Não levam por timidez, não levam por vergonha, não levam porque não quer perder, ou não levam porque no primeiro momento ainda estão mentindo. Mentindo sobre como são verdadeiramente fisicamente, ou como são enquanto pessoas. Às vezes se acham feias e não querem encontrar porque acham que a outra pessoa pode não gostar, pode não se interessar. Ou como aconteceu nesse exemplo que a Lívia citou aí, às vezes a pessoa ela é homossexual, que não tem problema nenhum, mas ela se transvestiu, né, de homem, porque talvez a outra pessoa não a aceitasse, mas ela estava interessada na outra pessoa porque viu o perfil e achou interessante, e tentou uma aproximação no intuito de mostrar primeiro como é que ela era, como é que ela falava, quem sabe a pessoa se interessava, mesmo sendo do mesmo sexo, depois que fosse revelado. E talvez a própria pessoa que se aproximou tivesse uma carência, porque também não é só para se aproveitar das carências do outro, mas da sua carência, né? Porque tem as pessoas que são compulsivas também. Assim como tem o compulsivo por compras, por chocolate, tem o compulsivo sexual, tem o compulsivo por relacionamentos, ou como esse seu amigo que você citou aí, que pode não ser um compulsivo, mas que ele é resolvido. Ele quer ter os relacionamentos rápidos, ou né, com o nome que ele queira denominar, e pronto, mas ele deixa claro isso. Só que muitas pessoas estão atrás de alguma coisa a mais. Né? E as redes sociais, elas são esse cenário, esse palco em que você pode ser um a mais. A internet te abre isso. Então você põe um aplicativo e tem gente que abaixa ali 10 aplicativos, 20 aplicativos, e aí você acaba achando entre 20 e 30 pessoas, você conversa duas mais interessantes. E aí você mantém aquelas pessoas ali no seu contato. E às vezes você vai, né, anteriormente, como foi citado aqui o ICQ, o Messenger, o Skype mais atualmente, muitas pessoas conversam pelo Skype ou usam a câmera para vídeo, né? Exatamente, porque aí você tem a possibilidade de conhecer a pessoa antes de se encontrar, né? Via vídeo, às vezes a pessoa usa o microfone antes de usar o vídeo, enfim, vai crescendo no processo. Mas essa questão de carência, ela anda com uma outra questão aí, que talvez a Lívia vai falar um pouco mais do que eu sobre isso, mas assim, o desejo. Né? Porque o desejo é uma coisa muito difícil de controlar. Né? Quando as pessoas sentem desejo, ou sentem compulsão, ou elas querem, principalmente a pessoa que está com um vínculo mais para a questão sexual, por exemplo, ela quer se relacionar com alguém mais sexualmente. Então, aquele desejo é uma coisa complicada que talvez... Esse caso que a gente começou no início desse bloco, né? A pessoa, ela estava trabalhando longe da família, então por que não usar as redes sociais para se aproximar da família? E não para estimular o outro lado que poderia te afastar da família. Então ele queria alguém que fosse próximo, então por que escolher alguém do sexo oposto e não pensar então talvez num colega de trabalho, em alguém na empresa que ele estava trabalhando, num amigo que fosse do mesmo sexo, para evitar, né? Vamos evitar então ali a possibilidade. Não, ele já encontrou uma coisa para saciar a vontade que já era dele, né? Que ele já estava reclamando, que já não está. Ô, gente, eu tenho que fazer uma pausa, mas no próximo a gente vai voltar para a gente concluir. É a pergunta: tem jeito de ser feliz? Como ser feliz pelas redes sociais, encontrar a sua cara metade, de repente dá tempo de arrumar um companheiro para amanhã, Dia dos Namorados. Então daqui a pouquinho a gente volta com a conclusão aqui do como agir, dos cuidados, e a gente vai ouvir mais duas histórias que deram certo, tá? Então daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo na Inconfidência Radiografia, a Semana em Revista. Quando você quer ser atendido? Pode ser no ônibus, a caminho do trabalho. Onde você quer ser atendido? Na porta da escola, esperando meu filho. Pedro, como você quer ser atendido? De um jeito simples e fácil, sem perda de tempo, sabe? Conheça o CEMIG Atende, o aplicativo que é uma agência no seu celular ou tablet, onde você estiver. Segunda via da conta e mais 16 serviços de graça. Acesse e resolva. Baixe o aplicativo CEMIG Atende, disponível para Android, iOS e Windows Phone. CEMIG, Minas Gerais, governo de todos.
Olá pessoal, aqui é o violeiro Chico Lobo, canto da viola todo sábado, 13h. Então vamos estar juntos, encontro marcado para muita cantoria de viola, muito caos, muita coisa bonita do nosso Brasil. Todo sábado, 13h, na nossa querida Inconfidência, o canto da viola para vocês. Você está ouvindo na Inconfidência, Radiografia, a Semana em Revista. Meu nome é Laís Cunha, aí o dela é Magna Gomes. A gente tinha um amigo em comum, ele era da minha faculdade, era um amigo, né, de colégio dela. E aí ele já tinha comentado dela pra mim, falado mais ou menos assim, como é que é e tal, e tinha falado o mesmo pra ela. Aí a gente tava no Tinder, e aí apareceu, né, aí eu já sabia que era ela, e aí deu like e tal, aí deu match. Aí a gente foi conversando, a gente marcou de se encontrar numa festa da faculdade, e aí a gente ficou lá e a gente foi em algumas outras festas, né, que a gente marcava e tal. Aí depois de mais ou menos um mês, aí ela me pediu namoro. Vai fazer 11 meses de namoro. Só pra eu ficar do teu lado, você me chora dores de outro amor. Estamos de volta e o Radiografia hoje fala sobre os relacionamentos por meio das redes sociais, amanhã é Dia dos Namorados. E aí, quem não tem namorado tem essa alternativa. Mas será que essa alternativa é boa, ruim? Como é que ela funciona? Então, para debater este assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga clínica Lívia Almeida, o advogado especializado em Direito Eletrônico, presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB de Minas Gerais, Luiz Felipe Silva Freire, e o especialista em redes sociais e organizador do BH Social Media, Admilson Rezende. Admilson, no final do outro bloco, você estava falando sobre a questão de que, às vezes, as pessoas têm certas características que podem deixá-la tímida. Nós ouvimos aqui uma história de uma garota homossexual. E a gente sabe que, por mais que as coisas tenham avançado, embora tenham avançado pouco, na minha opinião, ainda é difícil para uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo se revelar assim. Você está numa festa, por mais cabeça aberta, todo mundo fica olhando, todo mundo quer saber, todo mundo... Se for duas meninas, então, aquele escândalo, né? A gente volta à questão do machismo versus feminismo aí. E aí ela aproveitou por meio de um amigo e conheceu essa menina e namora com ela, tá super feliz, etc. Então existe essa possibilidade, né, gente, de isso que você está falando. É mais fácil, Lívia, para quem é homossexual fazer dessa forma? Olha, não posso afirmar e fechar isso, né? Talvez no caso dela, a gente viu que deu certo. Uhum. Pode ser que dê certo com outros homossexuais. Outros casais, né? Outros casais. Uhum. Acho sim, Desirê. Uhum. Existem redes sociais apenas para esse público? Sim, existem redes sociais apenas para esse público e existem aplicativos apenas para esses públicos. Assim como existem cruzeiros somente para públicos GLS, que são um grande sucesso, existem pacotes de férias somente para solteiros, por exemplo. E aí eu já sou até um pouco mais enfático que a Lívia em relação à questão. As redes sociais, elas são uma boa alternativa para as pessoas que têm medo, ou que são tímidas, que são mais retraídas, ou que estão em relação à opção pelo mesmo sexo. Ela é uma forma de você conseguir se relacionar com as pessoas, de encontrar alguém que seja interessante, porque você vai colocar suas... Né, seja verdadeiro, seja sincero, coloque ali quais são as suas preferências, quais são as características, as suas qualidades, e da pessoa que você procura, independente do sexo. Porque com certeza você vai encontrar alguém que vai ter o mesmo interesse que você tem pelo mesmo sexo também, vão poder se encontrar depois no real, para poder conversar. Então, as redes sociais ou a internet nessa hora, ela é muito interessante. Uhum. Porque ela te dá essa possibilidade, ela te dá essa capa, ela te dá esse cenário para se esconder no primeiro momento, não se esconder com o intuito de fazer alguma coisa errada, mas com o intuito de
conseguir se mostrar sem ter que aparecer seu rosto, seu nome, para as pessoas não fazerem juízo de valor de você, ou não se expor ao preconceito no primeiro momento, mas conseguir se relacionar. Porque tem também os homens que são tímidos, tem as mulheres que são tímidas. Então, assim, a rede social ela é perfeita nesse momento, porque ela te dá, né, esse anonimato que você precisa para conseguir se relacionar. E muitas vezes as pessoas conseguem o seu par perfeito, ou a sua tampa da panela, ou a sua metade da laranja, ou a sua laranja inteira. E isso é perfeito nessa hora, porque você pode conseguir usar essa rede, tanto as redes que estão aí mais comuns, mas tem redes específicas, né? E aí, assim, vale pesquisar, porque cada um tem uma rede conforme o que ele gosta também, redes mais discretas, redes que são mais ousadas, né? Assim como você tem pacotes e produtos e serviços para públicos que são mais ousados e públicos que querem ser mais discretos, porque não é porque você também é homossexual que você precisa ser indiscreto, né? Cada um tem o seu estilo de ser. Isso é uma grande, um estereótipo que criaram justamente nessa questão do juízo de valor, né? Pois é engraçado que eu vi pesquisando para o tema, uma pesquisa mais antiga, de uns 2 anos atrás, falando do que as pessoas colocam. Aí está falando que a maioria das mulheres só põe foto de rosto. Os homens já são mais afeitos a mandar foto de corpo inteiro. Questão de idade, quanto mais novo, mais foto ele coloca. Se for mais velho, ele já é mais discreto nas fotos e tal. Isso tem muito a ver também com o objetivo e tal. Mas por que será que mulher põe foto só de rosto para se expor menos? Engraçado, ouvindo você falar isso, eu tenho visto ao contrário. As mulheres, assim, foto do perfil, tudo bem. É só o rosto, né? Mas tem muitas fotos também que aparecem mulheres de biquíni, mostrando as curvas. Os nudes. E até nos Instagrams, assim, agora que eu tenho reparado, as meninas, eu acho que para tentar conquistar os homens, tem ido muito para esse lado do corpo, da beleza, não mostram muito aquela essência, sabe? E que aí está o perigo, porque a gente está falando muito sobre a questão da cultura do estupro, aquela menina do Rio de Janeiro que foi estuprada e o vídeo foi colocado na internet, enfim. E aí as meninas mais novas, elas, talvez por falta de orientação, acabam... E aí eu vou falar assim, claro, porque as feministas do meu Facebook vão ficar doidas. Não é culpa da vítima, mas acaba que esse tipo de comportamento estimula uma resposta mais sexualizada. E aí, qual é o limite? Será que tem que ter um limite? Qual o limite que se deve colocar? Eu tenho vontade de colocar uma foto nua minha, mostrando uma parte do meu corpo, eu vou ter que lidar com as consequências de expor isso, né? Eu acho que o primeiro limite, antes do limite pessoal, é o limite das regras do aplicativo. Alguns aplicativos permitem um nude, por exemplo, e outros aplicativos não. Alguns aplicativos são para trabalho, por exemplo, como o LinkedIn, vai permitir uma foto com terno ou com uma roupa social. Outros, como o Facebook ou como o Happn, você vai colocar, e o Instagram, que a gente tem visto principalmente nessa era de mídia social e de boa forma, boa saúde, e tanto homem quanto mulher postando foto de biquíni, de sunga, e enfim, tem que seguir as regras do aplicativo. Alguns, quando há a violação dessa regra, há a suspensão por um determinado prazo, depois a expulsão. Ultrapassada essa primeira fase, que eu acho que aí chega no limite do usuário. Até onde eu quero ir com a minha foto e que imagem eu quero passar. Eu acho que tem que ser essa a preocupação. Sim, eu estava pensando nas blogueiras agora, né? Que elas têm ganhado bastante dinheiro. E talvez as mulheres também se espelham nelas, né? Então, tirar foto de top, de short de ginástica. Sim. Porque às vezes a pessoa está querendo mostrar esse lado sensual, principalmente se é adolescente, né? Mais nova, e não tem a maldade de perceber que ela está querendo mostrar isso pro rapazinho de 18 anos da idade dela, mas tem uma outra pessoa, um pedófilo. Gente, pedófilo, eles atacam pela rede. E é muito perigoso uma menina de 14 anos que já está desenvolvida no corpo, mas ainda é inocente. Ela não está fazendo isso para chamar a atenção do cara, porque ela, né? Ela tá descobrindo a sexualidade dela também, né? E aí vem um pedófilo. Eu fiz uma matéria sobre isso alguns anos atrás. A menina de 13 anos que ficou 1 semana sequestrada por um cara de 40 que ela conheceu pela internet. Ele veio do Paraná para cá.
foi para Betim, conheceu a menina tinha 13 anos, a mãe falou, não vai, a menina foi e ficou em cárcere privado 1 semana. Nossa. Quer dizer, a menina não tem culpa, ela não tem noção do que é, o que não é. E aí entra também a questão dos pais, né? Do controle, os pais devem controlar, doutor Luiz? Eu acho o que os adolescentes fazem, né? Eu acho que primeiro, com relação aos adolescentes, a gente tem que lembrar uma máxima que funciona para todo mundo. Não publique uma foto que você não gostaria que ela fosse vista em um outro momento. Em que sentido? Você está no final de semana, você está no clube e publica uma foto de biquíni, é normal. Agora a pessoa tem que se colocar que aquela foto, na hora que ela estiver no trabalho, ou no colégio, ou na faculdade dela, numa segunda-feira, tiver todo mundo de roupa, aquela foto vai estar acessível. Então, ela não deve publicar uma foto que ela acha que vai violar a intimidade dela num outro momento que não seja aquele. E com relação aos pais, em se tratando de menor de idade, criança e adolescente, ou seja, até os 18 anos incompletos, responsabilidade dos pais de orientar, de usar os sistemas que os aplicativos possuem, de proibir linguagem, enfim, e se responsabilizar por isso. A partir dos 18 anos, a responsabilidade do próprio adulto. Da própria pessoa. De circular na rede. Gente, então, vamos caminhando para a nossa conclusão. Nós ouvimos aqui todas as histórias até agora, né? Boas, apesar lá do rapaz, a traição, mas ele conseguiu resolver e, enfim, tá feliz hoje. O lado bom, o lado ruim. Mesmo com esses perigos, tomando os cuidados, vocês acham que vale a pena a rede social? Os aplicativos chegaram para ficar mesmo. Vale a pena investir no relacionamento via web, Lívia? Eu acho que sim. Eu acho que vale a pena investir, e principalmente se você já tiver uma certa maturidade e você tem que ter as malícias também para não cair em conta do vigário, né? Eu sou a favor desses encontros pelos aplicativos e redes sociais. Bom, eu sou um grande incentivador. Eu acho que o potencial de uso e de favorecimento ao público em geral é muito grande. Eu acho que as pessoas devem sim utilizar, mas utilizar com responsabilidade. Usar as ferramentas de denúncia de um perfil falso, fazer um boletim de ocorrência se você tem certeza ou sofreu algum tipo de abuso numa rede social. Mas enfim, as pessoas não deixariam de fazer uma compra porque um site deixou de entregar o produto dela. O mercado é muito maior que isso. Então, porque você teve, às vezes, uma experiência ruim, eu não acho que deve ser razão para você parar de usar. Eu acho que, mais do que nunca, as redes sociais estão presentes nas nossas vidas, dos nossos pais e dos nossos filhos. Então, eu recomendo o uso com responsabilidade. Qualquer problema que a pessoa vier a ter, recomendação, fazer um boletim de ocorrência, usar os mecanismos de busca e, não sendo possível resolver dessa forma, procurar um advogado. Edmilson. O que acontece em relação à internet? Todo mundo quer viver um grande amor. Todo mundo quer passar por uma grande história de amor. E não importa como essa história vai acontecer. Se você vai conhecer sua vizinha, se vai ser com um carteiro, se vai ser com alguém apresentado por um amigo, ou com alguém que você vai descobrir numa rede onde você nunca viu a pessoa na sua vida. O importante é que as pessoas, primeiro, continuem acreditando que o sentimento é possível, que a felicidade é possível. A felicidade não está só em encontrar. Seja feliz independente de encontrar alguém. Mas busque esse relacionamento na vida real ou na vida virtual, né? Mas leve ele para a realidade. Mas a internet, com certeza, ela é um canal para isso. As redes sociais são canais interessantíssimos para isso. Os aplicativos também. Procurem, sejam sinceros, né, verdadeiros nas suas características, nas indicações que vocês querem de pessoas para vocês e de vocês para as outras pessoas, né? Mas não deixe de buscar os seus príncipes ou as suas princesas aí encantadas, independente deles chegar no chip branco, no cavalo branco, independente disso, não deixem de aproveitar, porque assim, todo mundo quer a sua tampa da panela, né? Nem todo mundo quer ficar sozinho, por mais que você queira isso um tempo da sua vida, mas você quer também ter a oportunidade de ser contagiado pelo amor, de namorar, de curtir aquele friozinho a dois, um filme, né? No sofá, na cama, tomar ali um vinhozinho. Então, assim, não deixe de procurar isso. E a internet, com certeza, ela é um canal para isso. Claro, tudo existe para o bem e para o mal. As pessoas têm que tomar os devidos cuidados, como o Luiz Felipe bem colocou aqui. Feito isso, o resto é buscar a sua outra metade, porque ela está por aí. Ser sincero, né, gente? E aproveitar, acho que não tem idade, assim, a gente sempre pode recomeçar várias vezes, e é uma oportunidade, porque é difícil mesmo, e eu estou percebendo ultimamente, eu não sei se
a gente vai ficando um pouco mais velho e a gente vai tendo essa noção que as relações estão mais difíceis. É difícil hoje você manter uma pessoa na sua vida como amigo, como colega, como namorado, né? Então, assim, é uma oportunidade, desde que você tenha, né? Seja sincero e tenha cuidado, né? Porque tem maluco pra todo lado aí, né, gente? Bom, gente, eu vou encerrar o Radiografia agradecendo aqui a participação da psicóloga clínica Lívia Almeida, do advogado especializado em Direito Eletrônico, presidente da Comissão de Direito Eletrônico da UAB, Luiz Felipe Silva Freire, o especialista em redes sociais, organizador do BH Social Media, Admilson Rezende. Obrigadíssima pela participação de vocês, adorei. Eu que agradeço. Obrigado, Desirê, mais uma vez. E eu vou encerrar e depois eu vou passar para vocês ouvirem a última história, né? Nós gravamos com muitas pessoas, queria agradecer a todo mundo que participou, que são nossos amigos aqui, da Camila, minha produtora, de outras pessoas, amigos de Facebook, mas não deu tempo de passar todas. Então vou passar a próxima, que é a da Isabela, que se casou e conheceu o marido por meio das redes sociais. Então termina aqui o Radiografia, produção e apresentação de Desirê Miranda no Radiografia. Então volta na semana que vem, eu te espero e vamos ouvir a história da Isabela. Meu nome é Isabela Cristina Dalla Venezia Breder. Sou bancária, Guilherme Mascarenhas Barbosa, analista de sistemas. Eu tenho 24 anos, Guilherme tem 27. Nós nos conhecemos pelo Facebook, uma amiga da minha irmã em comum com ele. Ela estava conversando com minha irmã no Facebook, minha irmã perguntou o que ela estava fazendo, ela falou que estava conversando com um amigo, tentando arrumar um namorado para um amigo dela. Aí a minha irmã falou assim, mostra o perfil da Bela. Ela mostrou, ele gostou, ela me mostrou o perfil dele, eu também gostei, ele me adicionou. Isso foi no dia 11 de agosto. No dia 15 de agosto, no feriado, a gente se encontrou em Belo Horizonte. E desde então, estamos juntos. Nosso casamento foi dia 15 de agosto de 2015, no dia que nós completamos 3 anos de namoro. E é isso. E bota no corpo uma outra vez. Prometo te querer até o amor cair. Doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu. Aqui na Inconfidência, um convidado especial apresenta suas músicas preferidas no programa Feito em Casa. O que sobrou, eu guardei numa canção. Olá, amigos, aqui é Bob Tostes, músico, compositor, cantor, convidando vocês para o meu Feito em Casa. Vamos ouvir juntos uma seleção musical preparada com o maior carinho. Estou certo de que muitas das canções fazem parte da sua história. Espero você. Feito em Casa, neste domingo, 13h, programa apresentado pelo cantor e compositor Bob Tostes. Vou levar minha declaração de amor. ZYL 275, ondas médias, 880 kHz. ZYE 521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYE 522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC 696 FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio.
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.